Olá pessoal, vamos iniciar a aula de Blast com vocês. Eu já apresentei anteriormente para vocês como é que funcionava a questão do Blast. Expliquei que o Blast ele é um tipo de alinhador que ele faz o que a gente chama de alinhamento local. Então, quando você tem uma sequência de interesse, ela vai ter parte dela alinhada, vai ser o suficiente, ou seja, ele não procura alinhar a sequência como um todo, é um alinhamento que a gente chama de local. Obviamente que aí vai permitir match, mismatches, a inserção de gaps, etc. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que isso funciona. Então aqui vou mostrar para vocês aqui a minha tela. Eu preparei um dado para vocês avaliarem aqui. Então aqui eu preparei um arquivo Genius FASTA. Esse Genius vai ser meu arquivo de referência. Eu vou abrir para vocês visualizarem isso daí, vocês entenderem como é que está funcionando. Ele é um arquivo FASTA, como vocês podem bem ver. Então o FASTA, como vocês sabem, é um arquivo que ele é caracterizado por iniciar, né? Por esse sinal, esse símbolo de maior que vocês estão observando aí, seguido de um ID. Após esse ID, a partir do momento que se dá um espaço, que é esse espaço que você vê entre aí o 1 e o DNAA, que é o nome do meu gene, tudo isso a gente chama de description. Então isso deixa de ser o ID. O que é o identificador dessa sequência FASTA? RV0001. Tá? Então, mostrei para vocês que era uma sequência de nucleotídeo. Deixa eu limpar aqui a tela para vocês visualizarem. Vou listar novamente o conteúdo. Eu tenho alguns arquivos que eu quero utilizar. SEC1 FASTA, eu vou abrir aí também. SEC1 FASTA. E tem uma sequência FASTA, olha só. Ah, Romeu, mas as letras estão maiúsculas nessa sequência, isso faz diferença? Não faz diferença nenhuma, tá bom? Ele vai comparar, normalmente. Se eu quiser verificar a primeira linha de todos os arquivos, eu posso fazer assim, olha, head-n1, ou seja, pega a primeira linha de todos os arquivos FASTA. Olha, ele pegou aqui. Nesse teu resultado, dessa execução aí, você vai ver como vai aparecer para vocês aí. Olha, ele diz, olha, para o arquivo genes.fasta, o cabeçalho é esse aqui, rev001, chromosomal replication, e aí para o 2 é rev05, 005, para o sec2 é o sec2, sec3 é o sec3, tá vendo? Que esse comando é interessante para você ver os cabeçalhos. Eu poderia, se eu quisesse, ao invés de botar somente a primeira linha, eu poderia colocar as duas primeiras linhas. Porque com as duas primeiras linhas eu ia ver o conteúdo dele, né? Saber se trata-se de nucleotídeo ou de proteína. Então, olha só. Fiz isso e agora já tenho a marcação aqui, a informação de que todos são arquivos de nucleotídeo. Tá? Então, o primeiro passo quando você vai trabalhar com Blast é você formatar o seu banco de dados. Formatar, às vezes a gente tem um entendimento que é apagar, não é, é colocar numa forma. Anteriormente a gente usava outras versões do Blast, a gente usava o que é o Blast Legacy, a gente usava um programa chamado Blast All. A gente não vai usar mais isso, eu vou ensinar para vocês de uma forma diferente. O comando que eu vou usar, ele chama-se makeBlastDB. Tá? Esse comando recebe como entrada, eu vou informar para ele quem é a minha sequência de entrada, quem é a minha sequência vai ser o banco. Menos in é o parâmetro, menos in, genes.fasta. Em seguida, eu tenho que informar que tipo de banco eu estou preparando. Então, vou dizer assim, menos dbType, que é o meu argumento que vai poder, que vai impossibilitar indicar quem é que tipo desse banco. Tá? Nesse caso, como ele é nucleotídeo, eu tenho que escrever núcleo, né? NuCl. Tá? E ele já vai entender que é num banco de dados de nucleotídeo. Em seguida, eu tenho que informar qual é a saída, ou seja, qual é o nome do banco que ele vai gerar. Então, esse parâmetro de saída, ele é definido por esse argumento aqui, "-out", tá? E eu vou chamar esse cara de banco. Então, isso significa o quê? Que eu estou rodando um comando blast, que está recebendo como entrada o arquivo genes.fasta, um arquivo do tipo nucleotídeo e vai gerar um banco de dados indexado do blast, chamado banco. E aí basta eu dar enter. Então, obviamente, que isso aí não demora muito, porque o banco é pequeno, tá, gente? Mas se for um banco grande, ele vai demorar um pouco. E ele finaliza. Aqui, só mais um momento meu. Pronto, finalizou o meu aqui. Vamos ver aqui a tela de finalização dele. Pronto. Quando eu dou um ls nesse meu banco novamente, olha o que aparece, gente. Vários arquivos já, olha.
Que arquivos são esses? Esses arquivos que vão aparecer para vocês aí, eles são referentes à formatação do meu banco de dados. Então agora eu estou pronto para poder fazer um blast. Bem, como eu sei que o conteúdo do genes é nucleotídeo, genes.fasta é nucleotídeo, e dos meus alvos é nucleotídeo também, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse programa e eu vou fazer um blast N. E agora, diferente do que eu já mostrei para vocês, talvez em sala de aula, eu teria mostrado assim, eu vou fazer um blast N direto. Então eu vou usar o comando blast N. Bom, o programa que eu vou usar é o blast N. Eu vou comparar um banco de nucleotídeo com um alvo de nucleotídeo, ou seja, subject query nucleotídeo. E aí, para isso acontecer, eu vou usar o primeiro argumento, que é indicar quem é o banco, quem é a query, né? Eu ia botar quem é o banco, mas eu prefiro indicar quem é a query. Quem é que eu estou buscando? Query menos query. É o sec1.fasta. Quem é o banco que eu vou comparar, né? Então eu uso o argumento menos db para indicar quem vai ser o banco que eu vou usar. Menos db. E aí eu vou indicar aqui banco. Por que eu fiz só banco? Ah, mas tem vários arquivos lá, tem um banco NDB, NR, não, é só o prefixo, tá? Isso é importante. A outra informação que eu tenho que passar para ele é o arquivo de saída. Mais uma vez, eu vou repetir o parâmetro out, menos out. E aí eu indico o arquivo de saída. Eu vou chamar isso de resultado.tab. Então, esse resultado.tab até então, isso tem extensão .tab, né? Como vocês podem ver o nome aí, mas ele não tem um formato .tab. Então, eu vou garantir que esse arquivo saia no formato tabular. Então, para ele sair no formato tabular, eu vou indicar para ele um parâmetro chamado outFMT, é como se fosse outFormat, tá bom? E esse outFormat eu tenho uma série de numerações que indicam quais são os valores referentes aos tipos de saída. Então, eu tenho o número 6, ele vai indicar que o arquivo ele é um arquivo tabular. O número 7 é um tabular com cabeçalho. Então, eu quero um tabular com cabeçalho, eu vou botar aqui outFM7. Tá? Vou dar Enter. Vocês vão ver que é super rápido para rodar. Pronto, já rodou. E aí eu vou limpar minha tela porque está muito cheio de informação. Vou listar novamente e olha o que apareceu aqui. Vou mostrar para vocês, deixa eu marcar. Pronto. Resultado.tab. Para abrir o meu resultado, como vocês já bem sabem, more resultado.tab. E aí está aqui o meu resultado do meu alinhamento. Isso foi apenas um teste, né? O que é que eu vou passar para vocês como atividade? Eu fiz o primeiro, eu vou querer que vocês tentem fazer o segundo na casa de vocês. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Depois eu vou fazer uma aula só para adicionar esses SEC2 e SEC3 na nossa análise. Quem puder, acesse o site do NCBI, bote assim no Google, NCBI, Blast, Download, e você pode instalar o Blast no seu Windows e rodar os mesmos comandos que eu utilizei aqui. Basta você ter o arquivo genes.fasta e os arquivos sec1, sec2, sec3.fasta. É isso, gente.